Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa atividade. Eu vou fazer a correção que eu pedi para vocês, né? Da página 70 e 71, eu vou corrigir depois e dar nota de vocês, tá? Que eu pedi para você fazerem na plataforma, aqui no Classroom. Agora nós vamos explorando o editorial. Primeiro nós vimos artigo de opinião. Então o próprio nome já diz, o artigo de opinião tem a sua assinatura, porque você emite o seu parecer, as suas ideias. Diferente agora que nós estamos vendo o editorial. Por quê? Porque é um posicionamento de um veículo de comunicação. Então, é ou a rádio, ou a televisão, ou o site que vai dar o seu posicionamento. Não é a pessoa em si, é diferente do que nós vimos, que nós estamos vendo o da artigo de opinião, onde você emite a sua opinião, onde você dá o seu parecer, e daí você revela e faz o seu posicionamento. Então, explorando na página 72, qual o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial que vocês acabaram de ler? Foi a Folha de São Paulo, né, que vocês estão vendo aí, né, o jornal online Folha de São Paulo. Aí depois ele pergunta, por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Porque diz respeito ao quê? A todos os países, né? Inclusive o Brasil, né? É a decisão sobre o encontro do G20 e como isso vai afetar a população. Leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 ameaça nesta sexta em Hamburgo, começa nessa sexta em Hamburgo, na Alemanha, né? Então ele fala sobre esse encontro dos 20 participantes. Então, qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Todos os dois estão falando sobre o quê? Sobre o G20. É o mesmo assunto. Tá vendo? O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial, né? Ele conversa, ele faz um diálogo sobre os assuntos atuais, estabelecendo um gancho, né? Uma ligação que ele faz com a notícia e o gênero que circulam pelos veículos de informação que nós vemos. Aí no 4 tem, na introdução, costuma ser apresentado o assunto do leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido na página 69, né? Isso foi feito contextualizando o evento, o encontro do G20, de fonte de teor geopolítico, ocorrida onde? Alemanha, em junho de 2017. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação aos vários assuntos globalmente importantes? Então, aí a postura desse editorial aí, em relação a isso, é afirmar que essa divergência é o desafio do momento, né? Pois os países precisam se entender sobre, né, esse tema tratado como comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática, que não afeta só um país, afetaria a todos. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação a essas divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial, né? O repúdio de Donald Trump ao Acordo de Paris. Porque no editorial afirma-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos. Por quê? Porque há forte tendência ao enfraquecimento do multilaterismo, né? O que é isso? Quer dizer que vários países trabalham juntos em prol de um assunto. Então, isso é o multilaterismo, quando eles se unem para trabalhar sobre isso, né? E com isso, o que eles fazem? Eles enfraquecem o G20. Né? Com a ideia de Donald Trump, ele puxa os países aliados a ele, então nisso o que vai acontecer? Vai enfraquecer todo aquele trabalho que ele fez. Então,
eles acabam com aquela coisa do isolamento do Donald Trump. 8. No final do editorial, ao fazer um balanço sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. De que aspecto positivo ele está referindo-se? A menor atenção aos temas econômicos e o que reflete um conjunto internacional mais favorável. E que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? O fato de o crescimento econômico ter retornado e o desemprego diminuído, aumentando assim a confiança nos investidores.